Olá, graças e paz, como estão todos? Queridos, passando aqui para fazermos uma reflexão na palavra de Deus, como de vez em quando eu venho e faço um vídeo. E hoje eu consegui terminar o capítulo 6 do livro do Evangelho de João. Graças a Deus. Pense no capítulo grande, com 71 versículos. Mas graças a Deus eu consegui terminar, depois de alguns dias, lendo, meditando, refletindo e tirando lições de vida para a minha vida, né? Porque também não adianta a gente ler por ler como ler um livro comum, se a gente não aprende, se a gente não tira lição para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, né? Se a gente não tira lição que venha transformar o nosso interior. Porque a Bíblia, a palavra do Senhor, os evangelhos, eles nos confrontam, né? Nas nossas atitudes, no nosso comportamento, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de falar. Enfim, o evangelho nos confronta em tudo. Ou seja, ele nos dá um direcionamento. Ele nos dá um outro modo de vida, de como a gente viver nesse mundo. E aí cabe a gente escolher seguir, né, essas orientações do Mestre Jesus ou não. Eu decidi seguir porque eu creio em Jesus, eu creio na palavra dele, eu creio nos ensinamentos dele e creio no Espírito Santo que ele nos enviou para nos ajudar e nos ensinar, né? E a nos moldar, a nos transformar, para que estejamos prontos para herdar o céu, amém? E aqui eu terminei o capítulo 6 de João, e a palavra aqui, que é a palavra-chave, que são, né, as palavras-chave, é vida eterna, né? O capítulo de João termina falando sobre a palavra de Jesus, que é a palavra de vida eterna. E aí eu vou ler alguns versículos para a gente meditar, não é? Porque somos seguidores de Jesus e aqueles que não seguem também podem aprender através dessa palavra, não é? Que é preciso seguir Jesus, amém? Então vou ler aqui o versículo 58, que diz assim, do capítulo 6 de João: Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Ora, Jesus sempre, quando ele chegava nas regiões que tinha sinagoga, ele ia para as sinagogas para orar, para ensinar, para falar sobre o reino de Deus, não é? Então Jesus tinha esse compromisso de ensinar, de levar o reino de Deus através da palavra para as pessoas. Só que Jesus tinha muitos seguidores. Por onde Jesus passava, ele arrastava multidões, não é? Porque Jesus era um homem especial, não é? Era um enviado de Deus, o Filho de Deus. E, entendendo ou não, as pessoas viam que ele era um homem diferente e seguiam a Jesus. Muitos porque gostavam do que ele falava, muitos porque tinham interesse em comer, muitos porque queriam milagres, enfim. N motivos para seguir a Jesus. Sei que Jesus arrastava uma multidão. E Jesus estava ali ensinando na sinagoga em Cafarnaum. E ele começou a falar que ele era o pão da vida, não é? Que ele não era aquele maná que o Senhor enviou do céu, que os pais deles comeram, os antepassados deles comeram e mesmo assim morreram. Mas aquele que comesse do pão, que era ele, né? Que era o pão que alimentava a alma, esses não morreriam. Claro que Jesus estava se referindo à vida eterna, não é? Claro. Mas as pessoas, elas não entendiam o que Jesus falava, porque as pessoas estavam com a mente nesse mundo aqui, nas coisas do mundo, não estavam com a mente nas coisas do céu, não é? As pessoas estavam preocupadas com as coisas materiais, com aquilo que eles podiam ver, com aquilo que eles podiam receber de Jesus. Eles não estavam preocupados com as coisas do céu.
enquanto que a prioridade de Jesus sempre foi o céu, sempre foi o reino de Deus. E por isso existia esse impacto entre Jesus e muitos dos seus seguidores. Então, no versículo 60, Jesus diz assim, João diz assim, muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Sabe, eu fico imaginando aquelas pessoas que viram os milagres de Jesus, que ouviram os ensinamentos de Jesus tão maravilhosos, tão libertadores, né? Que viu Jesus expulsar demônios, transformar água em vinho, viu Jesus multiplicar pães, peixes. E ainda assim, quando Jesus falava a respeito dele, né, como filho de Deus, eles não queriam aceitar. Eu acho que na mente deles, eles viam Jesus como um enviado de Deus, mas não como filho de Deus, como todo-poderoso, entende? Eles não aceitaram que ele era o Messias prometido por Deus para Israel. E ali, quando Jesus falou que ele era o Messias, que era ele que ia salvar, né, o povo da condenação eterna, eles não entenderam. E eles acharam que aquele ensinamento que Jesus estava falando acerca de si mesmo era muito difícil para eles aceitarem. Era muito difícil para eles entenderem e aceitarem no coração que ele era o Filho de Deus. E por conta disso, muitos seguidores deixaram de seguir a Jesus. Muitos ficavam resmungando, né? Em todos os ensinamentos que Jesus falava, eles ficavam reclamando, eles não aceitavam o ensinamento de Jesus. Então, muitos desses seguidores começaram a abandonar, deixaram de seguir a Jesus. E aqui a palavra diz assim, não disseram nada a Jesus, mas Jesus sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou, vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creem. Então existiam muitas pessoas que seguiam a Jesus, que estavam onde Jesus estava, mas eles não criam em Jesus. Eles não tinham fé que Jesus era o Messias. E Jesus sabia, né? Jesus ele sabia que que muitos no meio daquela multidão estavam ali apenas por interesses próprios, né? Não estavam ali por necessidade espiritual, não estavam ali querendo aprender um novo caminho, a ter uma nova vida. Eles só queriam saciar alguma necessidade deles aqui dessa terra. Jesus sabia disso e eu imagino que o coração de Jesus se entristecia por isso, porque eu creio que o desejo de Jesus é que todos sejam salvos, né? Mas ele mesmo diz que só podem ser salvos aqueles que o Pai envia para eles, como diz a palavra aqui, ó. Jesus disse que estava ensinando palavras de vida para aquelas pessoas, mas elas não estavam recebendo. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem ia traí-lo. Jesus continuou, foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim pessoas que for trazida pelo Pai. Aleluia. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanharam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos, será que vocês também querem ir com eles? Querem ir embora? Simão Pedro respondeu, quem é de nós? Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. E nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Jesus disse, fui eu quem escolhi todos vocês, os 12. No entanto, um de vocês é um diabo. Ele estava falando de Judas, filho de Simão Iscariotes. Pois Judas, embora fosse um dos 12 discípulos, ia trair Jesus. Sabe, a onisciência de Jesus é tremenda, né? Jesus, ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo sobre nós. Sabe, ele sabe quando a gente está indo para a igreja só por interesse próprio,
só para buscar bênçãos materiais, só para buscar cura. Jesus sabe quando a gente está no templo, mas não está com o coração voltado para Ele. A gente muitas vezes está no templo e não consegue adorar. A gente não consegue entregar o nosso melhor para o Senhor, porque a nossa mente está nas nossas preocupações. E, sabe, Ele sabe tudo sobre nós. E eu aprendo com isso aqui que, apesar de Jesus já saber, né, quem crer nele, quem não crê, Ele tem sempre dado a oportunidade da gente acreditar nele, estar na casa dele. Ele nos dá a oportunidade de orarmos, de adorarmos de todo o coração, como Ele ensina, que nós devemos fazer tudo para Ele de todo o coração. Mas muitas pessoas, mesmo estando seguindo a Jesus na casa dele, né, na casa de oração do Pai, muitas vezes não creem no Senhor, só creem no que convém a eles. Quando vem uma palavra de esclarecimento, uma palavra de confronto da parte do Senhor, muitos que dizem ser cristãos não querem aceitar a palavra do Senhor, não é? E muitas vezes querem deturpar a palavra do Senhor, querem modificar a palavra do Senhor em favor de si mesmo, não é? Mas nós não somos o centro, não é, da Bíblia. O centro da Bíblia é Jesus. Não é a Bíblia que tem que se adaptar à minha vontade, à minha visão, à minha verdade. Sou eu que tenho que me adaptar à palavra de Deus. E foi isso que aconteceu. As pessoas queriam que Jesus falasse aquilo que enchia o ego deles, aquilo que deixavam eles animados. Mas quando vinha uma palavra de confronto, uma palavra de mudança, uma palavra reveladora do céu, como foi que Jesus falou que Ele era o pão do céu, as pessoas não querem aceitar, sabe? As pessoas não querem mudar, as pessoas não querem se converter, as pessoas não querem crer naquilo que Jesus fala para o nosso bem. Elas só acham que é uma palavra boa quando não afeta o seu ego, o seu eu, a sua verdade, né? O seu absolutismo. E Jesus sabia que muitas pessoas que estavam ali não queriam ser confrontadas, não aceitavam ser confrontadas, não aceitavam a verdade de Deus. Eles só queriam ouvir as suas próprias verdades. E aí quando Jesus começava a revelar o que era do céu, o que eles não conheciam, o novo, eles não queriam aceitar. Eles não entendiam quem estava falando com eles, não é? Então isso também acontece hoje no nosso meio. Muitas vezes o Senhor está nos confrontando, está nos se revelando, mostrando algo do céu, e muitas vezes a gente não está aceitando. Gerson, Deus te abençoe. E muitas vezes a gente não quer aceitar uma palavra de confronto, mas é a palavra de Deus, sabe? E eu creio que Jesus ele ficava triste, mas por outro lado, ele disse que já sabia, né, desde o começo quem eram os que não iam crer nele, e sabia também quem ia traí-lo. Ele sabia sobre Judas, sempre soube. E alguém até pode perguntar, Fátima, Jesus errou quando ele escolheu os 12? Quando ele escolheu Judas para estar ali no meio dos discípulos, sendo os discípulos de Jesus, seguidor de Jesus? Não, Jesus ele não errou. Não é? Tudo estava dentro do plano de Deus, tudo estava preparado pelo Senhor. Jesus já sabia de tudo que ele ia passar, já sabia quem ia traí-lo, já sabia quem ia tentar apedrejá-lo, quem ia tentar matá-lo. Jesus já sabia de tudo. Se a gente for ler mesmo os evangelhos, a gente vê que Jesus disse, olha, antes de entrar lá em Jerusalém, em cima de um burrinho, ele chegou para 2 discípulos e disse, olha, vai em tal lugar, lá vai estar amarrado no jumentinho. Você diz para o dono, você vai lá, desamarra esse jumentinho. Se o dono falar, você diz, ó, foi o mestre que mandou dizer que vai precisar desse jumentinho, né? E aí Jesus já sabia de tudo, minha gente. Já estava tudo planejado pelo Pai. Amém? Então a escolha de Jesus pelos 12 discípulos também foi do plano de Deus, faz parte do plano da salvação. Eu sei que tem coisas que é muito difícil da gente compreender, até mesmo eu sinto dificuldade, mas eu prefiro crer, sabe? Eu prefiro crer no que a palavra diz. Nem sempre a gente vai entender tudo, não é?
Porque a palavra de Deus ela é um mistério. E ele revela quem, quando, como ele quer e a quem ele quer, né? E o que eu entendo da parte de Deus aqui, que quando ele diz que já sabia, é porque sobre a onisciência dele, ele já sabia de tudo, né? Ele já sabia que alguns iam deixar ele, quando ele começasse a apertar na pregação, no ensinamento, muitos iam abandoná-lo, né? E ali ele testa os discípulos e diz: vocês também não vão embora não, com essa palavra que eu dei? O que é que vocês acham dessa palavra que eu dei? Vocês vão com a multidão ou vocês vão ficar comigo? Aí Pedro, ousado, né, e usado pelo Espírito Santo, disse: Senhor, para onde iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Amém? Então Pedro entendia que Jesus era o Messias. Pedro entendia que Jesus era o Filho de Deus. E provavelmente os demais discípulos também entendiam assim, porque continuaram seguindo a Jesus. Até Judas, né? Até Judas, que ia trair Jesus, permaneceu, porque ele fazia parte do plano da salvação da humanidade. Amém? E aí, essa passagem que termina, né, o capítulo 6, é onde Jesus, ele se revela como o pão da vida. Muitos não aceitam essa palavra, né? Muitos não aceitam que ele é o Messias e deixam ele. E aí é uma mensagem que eu trago para os dias de hoje, né? Muitos têm deixado a Jesus por tantos motivos. Uns deixam porque acham a palavra dura para obedecer, para seguir. Outros deixam porque Jesus não fez o que ele pediu, né, nas suas orações. Outros deixam porque não foram curados. Outros deixam porque o marido não aceitou, porque a esposa não aceitou, porque o filho não se converteu. Outros deixam porque acha a igreja cansativa, acha que o povo é falso, acha que a igreja é isso, que é aquilo, que o pastor é isso. Gente, sabe, a gente sempre vai ter uma desculpa para não aceitar a vontade de Deus. Sabe, a vontade de Deus é que a gente reconheça o Filho dele como o Senhor da nossa vida, sabe? Como o Salvador da nossa vida. É isso que Deus quer de cada um de nós, que a gente reconheça Jesus como nosso Senhor, que a gente reconheça o senhorio de Jesus sobre a nossa vida. E quando Jesus vem com a palavra de conserto, a gente não quer reconhecer que ele é Senhor da nossa vida. A gente quer ser o Senhor da nossa própria vida. A gente que quer decidir o que é bom. A gente que quer decidir o que é melhor, sabe? A gente quer decidir quando deve ir, quando deve parar. A gente quer decidir a vida da gente. Quando a gente entregou a nossa vida ao Senhor Jesus. Então a nossa vida já não é mais nossa. A nossa vida é de Jesus. E daí é ele quem diz quando deve ir, quando deve ficar, quando deve parar, quando deve falar, quando deve calar. É ele quem diz, sabe? A palavra do Senhor diz que quando a gente nasce da água e do Espírito, a gente já não manda mais na vida da gente. Se o Senhor quiser nos mandar para um lugar, a gente vai, sem reclamar. Se ele mandar a gente fazer algo, a gente faz sem reclamar. E a gente tem que fazer de todo o coração, porque ele é o Senhor da nossa vida. E tantas pessoas têm deixado a Jesus, têm negado a Jesus, porque Jesus não está fazendo o que ele quer. Gente, somos nós que temos que fazer o que Jesus quer. Jesus não tem que fazer o que a gente quer. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Salvador. Ele sabe tudo sobre nós. Ele sabe o que é melhor para a gente. Jesus não tem que fazer tudo o que eu quero, tudo o que eu peço. Ele tem que fazer o que é melhor para mim. Amém? E a gente tem que entender que a gente não pode deixar Jesus na caminhada. A gente tem que aceitar a palavra do Senhor, porque ela é a palavra que nos cura. É uma palavra que nos limpa. É uma palavra que nos transforma. É uma palavra que nos faz novo todos os dias. É a palavra de vida eterna, sabe? E se alguma dessa palavra te feriu em alguma área da tua vida, é porque está dando resultado. Aleluia. Que essa palavra, ela nos fira onde a gente precisa ser curado. Que o Senhor traga cura. Sabe, eu tenho aprendido com a palavra do Senhor
que muitas vezes precisamos ser confrontados mesmo pelo Senhor, sabe? O Senhor dizer, você está errado, sua ação foi errada, essa palavra que você falou foi errada, né? Essa sua atitude está errada, essa sua maneira de viver, de pensar está errada. É isso que a palavra do Senhor vem falar para nós, porque nós precisamos nos corrigir, irmãos. Precisamos estar atentos, porque a vinda de Jesus está próxima e da maneira que nós estamos, não vamos conseguir chegar no céu. Imagina a trombeta, o anjo tocando a trombeta agora, anunciando a vinda de Jesus. Será que eu estou preparada do jeito que eu estou vivendo o Evangelho? Eu estou preparada para subir agora? Você está preparado para subir agora? Aleluia! Muitos deixaram a Jesus pelas palavras que Jesus proferiu, porque eles não queriam aceitar que Jesus era o Salvador, era o Filho de Deus, que Jesus era o pão da vida. E você está seguindo Jesus pelo que Ele é ou pelo que Ele pode fazer na sua vida? Porque se você está seguindo a Jesus e servindo a Jesus pelo que Ele pode fazer na sua vida, você está entrando num caminho diferente daquilo que Ele tem nos ensinado. Nós temos que seguir a Jesus pelo que Ele é, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador, né? Ele é o amor que nós precisamos, Ele é a misericórdia que nós precisamos, Ele é a graça que nós precisamos ter na nossa vida. Ele é tudo isso e muito mais, não é? E aquilo que Ele faz por nós, não é? É por causa da misericórdia dEle, é porque Ele é bom, é porque Ele é maravilhoso. Porque o que Jesus tinha que fazer pela humanidade, Ele já fez. Ele morreu em morte de cruz, não é? Para que eu e você hoje pudéssemos adentrar no Santo dos Santos e falar com o nosso Pai do céu, com plena liberdade, sem culpa alguma. Aleluia, porque o Senhor Jesus já nos purificou dos nossos pecados através da sua morte na cruz. O sangue puro e inocente, o sangue puro e inocente de Jesus nos purifica de todo pecado, queridos. Então, esse é o momento, né, de pensar, refletir. Nós que somos seguidores de Jesus, pelo que estamos seguindo a Jesus, o porquê que estamos seguindo a Jesus. Se é pela vida eterna ou são pelas coisas que nós queremos neste mundo. Amém? Que o nosso coração seja um coração ensinável e que a gente possa aceitar a palavra do Senhor, mesmo quando ela vem contra nós, mesmo quando ela fere algo em nós, né? Que a gente possa aprender, que a gente precisa mudar e que a gente precisa aceitar a palavra do Senhor, mesmo que ela vá contra nossas verdades, nossos princípios, nossos pensamentos, nossos sentimentos. A palavra, ela supera tudo isso, ela é superior a isso. Ela é superior ao que sentimos, ao que pensamos. Então vamos aceitar a palavra do Senhor, guardá-la no nosso coração e seguir sempre a Jesus, porque o nosso foco é o céu, amém? O nosso alvo é o céu. Então que Deus abençoe a tua casa, a tua vida. E assim eu termino o capítulo 6 de João. Espero que você tenha aprendido algo, porque eu tenho aprendido, né, da parte do Senhor. Eu sou uma seguidora de Jesus e aquilo que Ele diz para mim é lei, sabe? Mesmo que eu chore, mesmo que no momento eu não entenda, mas eu gosto de refletir naquilo que Jesus fala para mim. E aquilo que Ele fala para mim é lei. E eu faço de tudo para obedecer, de todo o coração, sem reclamar. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.